quickly, I want Eu to quero read falar this. sobre o coração que Deus I procura want to talk about the heart that God searches for na contribuição. in contribution. Lucas 14:31 diz assim: Luke 14:31 says, Ou qual é o rei que, indo à guerra, peleja contra outro rei? Não se assenta primeiro a consultar-se com 10.000. Pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? Verso 32. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vou repetir verso 33. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tome o seu assento. you may be seated. Quando nós falamos em ofertar, When we talk about offering, a palavra de Deus nos ensina que o chamado de Cristo the word of God teaches us that não é um convite parcial, the call of Christ is not partial, mas é um convite total. Diga comigo, convite total. total call. Jesus nunca pediu apenas Jesus uma never parte asked da nossa for a vida, portion of our life, mas Ele pediu but He asked tudo. for all of it. Diga comigo assim, Deus pediu Say it tudo. with me. God asked for all of it. Ele mesmo disse, He said e o Himself. texto que nós lemos no verso The verse we 33 read, diz: 33 says, aquele que não renuncia whoever does not renounce tudo all quanto that he tem, has não pode ser meu discípulo. cannot be my disciple. Por isso, aquele que pensa Therefore, que anyone who thinks that dar ao Senhor giving to the Lord se resume em apenas is limited to only os 10% 10% que nós chamamos de that we dízimo, call our tithe, está enganado. they're mistaken. Da mesma forma, aquele que imagina que não precisa contribuir Likewise, com the one who nada, imagines he doesn't need to give anything ou que entrega apenas uma or ofertinha offers just simbólica, a small symbolic offering, e às vezes oferta de vez em quando, and sometimes they offer apenas para aliviar a sua consciência only to alleviate their e conscience sentir que cumpriu o seu and dever feel like they have fulfilled their duty, religioso, their religious duty. também está equivocado. They're already invoked. A It's verdade mistaken. ou a verdadeira generosidade, True generosity ela não nasce de um cálculo, is not born of calculation, mas ela brota de um coração que but está it is a entregue ao heart Senhor. fully Amém? surrendered to the Lord. Isso significa que o verdadeiro relacionamento com And so Deus this means a real relationship from God não se limita a cannot be porcentagens, reduced to a percentages cálculos, or ou uma calculations espécie de mensalidade espiritual. or some kind of spiritual monthly Deus não fee. está atrás de um God is pagamento not looking religioso. for a religious payment. Ele está buscando o He meu is e o seu after coração. mine and your heart. Quando nós contribuímos, When we give, nós não fazemos isso porque we're not Deus, doing it because God ou porque Deus fica devendo alguma becomes coisa a alguém, indebted to us, ou porque Deus quer dar alguma coisa em troca devido Or à not sua oferta ou seu because He dízimo. wants to exchange or exchange anything Não é because como of se your você offering. participasse de um It's not as if you clube paid celestial, A heavenly club onde of você membership paga uma mensalidade, where you pay a monthly fee, esperando aquele mimosinho de expecting Deus that treatment no from final do God mês. at the end of the Nós month. contribuímos porque fomos But we give abençoados because we por were Deus. blessed and Eu have vou been repetir que blessed só alguém by deu um God. aleluia aqui Because atrás. someone gave a Eu hallelujah. contribuo, você contribua porque We você give é because abençoado we por have Deus. been blessed by God. Nós contribuímos porque We reconhecemos give que because tudo, we recognize absolutamente that tudo, everything o que temos that vem da mão we de have has Deus. come from the hand of God. E a minha contribuição And my e contribution, a my giving contribuição que agrada ao Senhor that pleases the Lord não envolve apenas dinheiro, is not merely mas financial. envolve uma vida toda. It involves our entire life, Envolve dons, our gifts, envolve tempo, our time, disposição em servir na our obra de willingness Deus. to serve the work of God, the E uma coisa kingdom. muito importante, And one thing that is very important, envolve o que nós chamamos de it prioridade. involves our Diga comigo priorities. assim, prioridade. Say with me, priorities.
Por que prioridade? Why priority? Porque onde está a nossa Because prioridade, wherever our priority lies, ali está o nosso esforço. that is where our effort is. Aonde está a nossa prioridade, Where our priorities é dali lie, que vai surgir o nosso there recurso. will surge our resources. Aonde está a nossa Where prioridade, our priorities é lie onde eu vou dar um passo mais is where our largo. steps will go Porque é large minha and become prioridade. larger because our Quando alguém priorities ama are a this. um time de futebol, When someone loves a certain não tenho soccer nada team, contra os que gostam I de have futebol. nothing against those Mas people quando that alguém love ama um soccer time de teams. futebol, But when they do this tem and love a alguns, soccer team, there are some que ele gasta o que for that preciso spend however much para ir aonde o time vai, to go to their team's porque ele quer ir lá, game because they want to porque go. para ele Because for é them, prioridade. that is a priority. Quando alguém tem algumas When prioridades, someone has a priority, ele sacrifica noites e noites, sacrifice nights and ele nights. sacrifica o seu tempo, They sacrifice their time, dinheiro, their money, o esforço, their strength, com their tudo aquilo force, que ele for ama. all of what they love. Mas quando se trata das coisas de But when it Deus, comes to the things of God, sempre vai aparecer always um an impedimento. excuse or an obstacle, Porque a nossa dedicação because our dedication revela quem realmente ocupa o reveals who primeiro truly lugar no meu sits on the coração. throne of our heart. Eu vou repetir. I'll repeat. A minha dedicação, Our dedication ela revela quem reveals realmente who ocupa o truly primeiro lugar sits no meu on the coração. throne of my heart. Então, quando as prioridades So estão when invertidas, the priorities are inverted, o indivíduo gasta o que tem the person e will o que spend não whatever tem they want, com entretenimento. whatever they have with Não sou contra nada disso. not just Estou te entertainment, mostrando como é que funcionam as but coisas. I'll explain to you how it goes. I'm not Ele against gasta o que this. tem com They'll viagem, spend on travel, com lazer, on leisure, com esporte, on sports, mas considera muito. yet they consider too much. Ele considera muito They consider too much o mínimo the minimum que ele poderia oferecer para that they could Deus. be offering God. Sabe o que nos falta? And you know what lacks O que here? nos falta What lacks não é recurso. is not resources. Absolutamente. It is not. Deus tem nos abençoado God em has blessed us abundância. in abundance. O que nos falta What lacks é here prioridade. is priority. O seu investimento revela a sua fé. Your investment reveals your faith. O seu investimento revela a sua Your dedicação. investment reveals your O seu dedication. investimento revela aonde Your está investment ou em reveals quem está o seu coração. Where your heart lies. Porque onde a pessoa coloca o seu dinheiro, Because where a person puts their heart, their onde ela money, coloca o seu tempo, where they put their time, ali está o verdadeiro Deus there is their true que ela God serve. that they serve. Eu preciso falar isso para você. And that's what I want to share with Porque you. se eu guardar isso para Because mim, if I keep this to eu estou myself, omitindo a verdade. I'm omitting the E truth. quando eu chegar diante de Deus, when I come Deus vai before dizer God, para mim, sabe por que eu não abençoei a Maria? You know why Sabe por que I eu não didn't bless abençoei o Mary, José? God should say. Porque Why você didn't não I bless ensinou para ele Joseph? quem é a Because prioridade you na didn't teach vida them who dele. should be their priority. Mas quando alguém ama Jesus But de when fato, someone loves Jesus truly, in isso aparece na vida this dele. shows up in their life. Isso reflete This reflects nas finanças in their dele. finances. Não porque ele se sente Not because obrigado a they feel ofertar, obligated to mas quando ele give, oferta, but when they ele give, oferta com amor. they give with love. O dízimo, biblicamente, Tithe, sempre biblically, foi um princípio de has always justiça been a e principle igualdade. of justice and Porque ninguém balance, because é no one forçado a dar mais do que o is outro. forced to give Todos more than aqui the other. dão como um Everyone acordo. gives with one Todos accord. têm uma referência Everyone has a reference, justa a righteous para caminharmos reference juntos to walk, no mesmo gathered propósito. together in one E purpose. foi por causa It disso was because of this que a Bíblia the aponta Bible para 10%. points to 10%. E muita gente And many people que não tem esse who do entendimento not have this understanding, usa esse argumento they use this argument para colocar em questão to put in question esses 10% this 10% que é o nosso dízimo. that is our tithe. Não estou falando nem de oferta. And I'm not talking about Mas offerings você here, pode ver but hoje you could see today que Jesus, that Jesus, ele é muito mais He is much more do que 10% na than sua vida. 10% of your life. Por quê? Why? Porque ele pede a sua vida. Because He asks for your life. Jesus hoje está pedindo a sua vida God por is asking completo. for your life for Ele está completion pedindo a sua tonight. vida por inteiro. He is E asking quando for você your whole entender essa life realidade, completely. And if you não é understand this reality, 10%, não é it is not 10%, 20%, not 20%, não é 100% not 100% financeiramente, mas é você que ele financially, quer. but it's you that Ele He não wants. quer uma parte da sua He vida. doesn't want a portion of you. Ele quer tudo de He wants você. all of you. E se Deus é o dono do ouro e And da if God prata,
prata, is the owner of gold and como está silver, escrito lá em Ageu as it is written in 2:8, Haggai 2:8. minha é a prata The silver e meu é o ouro, is diz o mine, Senhor dos and the gold is Exércitos. mine, says the Por Lord que of é que hosts. Deus se Why would preocuparia he be concerned com 10%? about 10%? E eu vou encerrar dizendo, a And I'll verdade é conclude simples. is this. Nenhum The truth is projeto, simple. Not one nenhum project, projeto no reino de Deus, not one project in the kingdom of ele God pode avançar can advance sem a participação without do the povo de Deus. participation of the people Para of God, evangelizar, to evangelize, para ir às to nações, go to the nations, para ir ao Peru, to go to Peru, para ir para a África, to go to Africa, para ajudar os to domésticos go na help fé, the domestic in the para faith, alcançar vidas, to reach para ajudar a lives, famílias. to help families. É preciso que It is o necessary corpo that the body contribua. contributes. Deus opera assim, God works this e way, Ele opera através de and He nós, operates through porque us. a contribuição Because our que contribution glorifica o Senhor that glorifies the é Lord aquela que is nasce the one that is de coração sincero, birthed from a sincere quebrantado heart, a e broken heart, and responsável a responsible e heart, cheio de amor. and full of love. E agora eu quero convidar você para ficar de pé And I want to comigo. ask you to rise with me, E eu quero orar por você, and I want to pray for you. porque eles vão cantar esse louvor They will worship this song, e nós vamos ofertar. and we will offer. De que forma, How, pastor? Pastor? Com alegria, With joy. porque a Bíblia diz que Deus Because the ama Bible says that aquele que God dá loves the one who gives com alegria. in joy. Segure a sua oferta na Hold sua on mão to your direita. Eu vou orar por offerings você. in your tithes in E your após right a hand. oração, And after the você vai prayer, sair do seu I'd lugar like for you to e leave vai your vir spot ofertar ao and Senhor. come to offer the Lord. Pai, Father, está aí diante de nós. I have before me, Está aí diante do Senhor. I have before Os you, teus Lord, filhos your que children mais uma vez ouviram a tua that have palavra, heard your word, que ouviram a tua voz that have listened to e your agora com o voice, coração and cheio now da with the tua heart full palavra, of your word, cheio e acreditando na tua full of palavra the e belief of your word, entendendo a tua palavra, understanding eles your vão word, ofertar ao they will Senhor offer you, Lord, e vão ofertar com alegria. with joy. Eu abençoo a semente que vai ser I plantada. bless their seed that Eu will be abençoo o planted. dízimo que vai ser I will bless dizimado. the tithes that will Eu be abençoo tithed. as ofertas I que vão bless ser the giving ofertadas. that will be Eu given. abençoo o lar, a casa, I a bless família their dos teus home, their filhos, family, of para their a children, glória do for teu the glory nome. of your name. E só aqueles que creem And only nisso, those who believe, diga amém. say amen. Amém. Amen. E graças a Deus. Se você crê, If you sai do believe- seu lugar e